Salve, salve galera ligada no Bora Pra Resenha. Vamos lá para mais um episódio e hoje recebendo Cássio Arregui, gerente de comunicação do Galo. Cássio, satisfação, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tá chique agora, hein, Cássio? Você viu? Pra alguma coisa eu tinha que falar esse título, né? Subiu na vida. Ninguém fala isso. Entendeu? Gostei. Como é que é o título aí? Gerente de comunicação do Atlético Mineiro. Isso, agora espero que o presidente esteja ouvindo, né? Cara, obrigado pelo convite. Elton, Simonini, Marcão, são grandes companheiros, pessoal de casa. Satisfação demais estar aqui. Tô sempre acompanhando. Quase que um dia eu falei com o Elton, eu tô vendo um tanto de gente aí, só eu que não sou chamado. Não, mas tá aqui com a gente. Cássio, eu queria que você falasse a respeito de como é ficar na assessoria de comunicação tanto tempo, né? Já tá completando agora 18 anos do time do seu coração. Cara, 18 anos. Cara, não sei dizer como é, por que eu tô há tanto tempo, não. Assim, o trabalho de assessoria ele envolve muita confiança, né? Confiança, discrição, principalmente, saber lidar com uma série de situações. E eu entrei no Atlético em 2004, uma outra época, era o Ricardo Guimarães, o presidente, e o Domênico me trouxe para ser da equipe dele, porque o Caio Ziller, que era o outro assessor, estava indo para outra área do clube, para uma área mais internacional. O Caio, que era um cara, né, mais antenado com outras coisas. E eu era repórter na TV Horizonte, fazia produção, reportagem, apresentando alguns programas lá, e repórter também do Hoje em Dia. E nunca tinha me passado pela cabeça trabalhar com assessoria, nunca tinha nem imaginado isso. Embora meu pai tenha sido assessor de imprensa durante muitos anos, depois falo disso. E aí o Domênico me chamou, cara, foi num momento que estava num momento de transição na TV Horizonte, mudando a direção da TV, e o programa estava para acabar, o Jogada de Classe, que era um programa super legal. E aí eu falei, vou nessa, né, cara, vou trabalhar ali. E, o Atlético, o clube do meu coração, embora eu sempre fosse muito discreto com relação a isso, mas eu não imaginava também que eu ia durar esse tempo todo, não. E, tô até hoje, já passaram vários dirigentes, já passaram presidentes, diretores, com o Domênico durante muito tempo. O Domênico saiu o ano passado, entrou o André Lamounier, o André também depositou confiança em mim. Eu tô aí, cara, tô fazendo o meu trabalho. Espero que continue fazendo bem, porque eu acho que para eu estar esse tempo todo eu faço bem, embora algumas pessoas aí até não gostem, mas... Hoje eu gosto. Esse aí gosta, já mudou. Mas a gente está sempre entrando em atrito com alguém, né, cara? Sim. E um trabalho muito de choque, né, cara? É um trabalho de choque e é um trabalho de muita cobiça também. É uma posição em que muita gente queria estar. Muita gente. Seja jornalista, seja gente que está no meio, seja torcedor. Porque, tirando a parte ruim, tem muita parte ruim, difícil no trabalho, mas é muito bom você estar ali no dia a dia, com jogadores, viajando com o time, estar no estádio. Porra, é bom pra cacete, né? Ô Cássio, você falou aí de descrição, né? Tem que ter muita descrição com a coisa, que tem muita coisa que você fica sabendo ali que você tem que segurar. E até situações de jogadores que fazem alguma coisa errada. De 2004 para cá, é claro que a gente não precisa colocar nome, se você quiser colocar nome, beleza. Não, acho que precisa pôr nome. Tranquilo, mas assim, que tipo de coisa que você já chegou pra você assim, ó, fulano de tal tá aprontando, tá fazendo isso aqui, cara, a gente tem que dar um jeito aqui pra ajudar o fulano. Que tipo de situação você já pegou que você fala assim, caralho, como que esse cara enfiou numa dessa? Ah, cara, tem isso, que eu acho que é inevitável, inerente ao meio. Eu acho que não é só no futebol, você lida com atletas, são pessoas diferentes. São pessoas numa idade, no futebol, vamos falar de futebol, né? Com um patamar financeiro, com um assédio muito grande de várias pessoas, uma mudança de condição social. Muitos vêm de uma classe mais pobre, de repente se deparam com a fama, se deparam com uma série de circunstâncias. Nem todo mundo tem a cabeça para lidar com isso. Então a gente vira e mexe ao longo do tempo aí. Eu já vi vários casos de jogadores que tiveram envolvidos em situações em que a gente precisa tentar lidar com ela
e monitorar até onde isso vai, né? De jogador em festa em condomínio, em festa em casa, jogador que bateu o carro, jogador que brigou com a mulher, bateu na mulher, ou então que engravidou alguém fora do casamento, ou simplesmente porque estava envolvido por acaso numa outra ocorrência que nem ele é o culpado, mas ele estava ali, talvez na hora errada, no lugar errado. Então isso aí, eu já deparei com isso várias vezes, não tem como citar casos aqui, nem posso, né? Mas senão, você fala que exige inscrição, você é o primeiro a avacalhar o que você falou. Mas isso é uma coisa gozado. Assim, vou falar um negócio muito sério, cara. Hoje tem muito menos. Porque o nível dos jogadores, o nível de profissionalismo e comprometimento dos jogadores hoje é muito maior. Digo hoje, 2022, 21, 20, 19. Diferente do que era nos anos 2000, 90 e tudo mais. Há uma consciência maior deles. Isso aqui também. Isso aí também. A rede social, celular, essa vigilância 24 horas, esse Big Brother que a gente vive na sociedade, faz com que os jogadores também se resguardem mais. Então, assim, hoje a gente tem muito poucos casos desse tipo, muito poucas situações dessas que exigem da gente um cuidado. Mas quando surge, aí é aquele negócio, a gente procura saber, procura ter informação e já imediatamente a gente já começa a monitorar a rede social, monitorar o noticiário, se saiu em algum lugar, se não saiu, dependendo de onde saiu, a gente já cerca, já conversa, a gente já alerta a pessoa, o que a gente, se for uma coisa inevitável que se torne público, a gente tenta estabelecer uma maneira de tratar disso, se é um assunto que vai ficar por conta do próprio atleta ou se o clube vai entrar no meio. Coletivo, alguma coisa. Então, assim, a experiência faz com que a gente também consiga perceber aonde isso vai dar. Talvez no início eu ficasse mais impressionado e ficasse, nossa, pelo amor de Deus, pô, e agora o que eu vou fazer? Não, fudeu tudo, não. Hoje, em algumas situações, eu já, não, calma, tranquilo. Não, isso aí não vai dar nada, não, isso aí a gente vai fica tranquilo, pode ficar, já me permite, posso errar. Às vezes eu erro mesmo, às vezes eu falo, não vai dar nada, 2 dias depois, putz, fudeu. Mas, no geral, a gente já consegue entender melhor o que isso vai acarretar, onde que isso vai dar, e a gente já consegue estabelecer também aí com a equipe de comunicação, com a diretoria do clube, ou o que for, as assessorias pessoais também. Qual um caso assim que você possa contar, citando o nome ou não, dependendo do que for, que você achou assim o mais absurdo que você já possa ter presenciado dentro de um CT, por exemplo? Não, dentro do CT não. Dentro do CT não. São casos. Você diz desse tipo de caso envolvendo atleta? Não, qualquer coisa que você acha que tenha sido assim, essa aqui eu vou contar para meu filho, para os meus netos. Não, cara, tem situações assim, não tem nada tipo a ver absurdas, não tem nada a ver, por exemplo, com uma ação de um jogador em termos de indisciplina. Assim, nessa mas uma coisa que até hoje eu lembro assim, que eu achei muito absurdo foi quando o Marcinho foi ameaçado dentro do CT por alguns torcedores. Aquele caso da marca? Aquele caso da marca, assim, é uma coisa que já vinha de outros tempos. Que caso da marca? Conta disso. O Marcinho Meia, né? Que jogou no Cruzeiro, era o talentinho. Flamengo, na época, talentinho, né? isso. Ele veio para o Atlético em 2006. Né? Ele foi titular na Série B e depois jogou de 7. E aí, cara, teve esse passado dele no Cruzeiro fez com que ele tivesse uma certa dificuldade de ser aceito pela torcida do Atlético, no geral. Pô, o cara veio do Cruzeiro, era assim, não chegou a ser ídolo lá, longe disso, né, Marcão? Mas era um cara identificado com potencial para ser um grande jogador. Então, assim, quando ele veio para o Atlético, já com um certo cartaz, teria acontecido, isso eu digo teria, porque eu não vi isso acontecer, e nem sei se isso de fato aconteceu da forma como chegou para a torcida. Mas teria acontecido que num jogo do Atlético, ele estava saindo, no Mineirão antigo ainda, os ônibus ficavam no hall ali, os jogadores saíam para o ônibus e ficava a torcida do lado de fora do portão, e a torcida estava xingando o Marcinho, tomar no cu, cruzeirense. E ele teria feito o gesto da torcida do Cruzeiro. Seria aquilo assim? Que é o punho fechado. E que a torcida do Atlético faz com o dedo em rixa. Exatamente. E ao mesmo tempo ele estava usando um material, um tênis da Puma, que na época era a fornecedora do Cruzeiro.
E isso meio que cresceu na semana. O Marcinho provocou, o Marcinho fez isso, e isso provocou uma ira de uma parcela da torcida e principalmente de alguns torcedores de torcida organizada. E nessa época o CT era muito exposto, muito aberto. A torcida entrava no CT, a torcida tinha acesso ali, se eu não me engano era o Ziza, o diretor, depois virou presidente. E o Ziza era um cara que assim, não, eu quero trazer a torcida para perto, ele deixava a torcida entrar, pendurar faixa. E a torcida foi lá, e na hora que o Marcinho chegou de carro, os caras choveram em cima do Marcinho. Seu filho da puta, você usou Puma, você mandou a torcida tomar no cu. Cara, mas foi um negócio muito fora do tom, foi muito acima. E começou a juntar gente em volta, e principalmente imprensa em volta. Então tinha o Marcinho descendo, tem essa cena no YouTube, vocês acham isso aí. Tem o Marcinho descendo, um tanto de torcedor em cima, um tanto de repórter em cima, o segurança do Atlético do lado e um tanto de curioso. Inclusive eu, curioso ali do lado, porque eu não tinha o que fazer. E, cara, ele foi até lá dentro. Eu tô resumindo o negócio. Isso foi, Cássio, só sem te interromper, foi o segundo semestre de 2007, porque ele tinha perdido um pênalti no Clássico. Eu já nem lembro. O Gatti era o goleiro do Cruzeiro, ele bateu o pênalti, o Gatti pegou com o pé, foi nessa semana. Foi? E aí a turma cercou depois e ele fez o gesto e então meio escondido. Na época tinha só um Orkut de rede social. Eu não lembro exatamente a data, não. Você falou essa cena aí da turma pegando, eu lembrei. Isso foi uma das coisas mais impressionantes, porque foi muito surreal, cara. Porque é o local de treino, o local de trabalho, tinha um tanto de gente que não tinha acontecido uma merda bem maior. Poderia ter acontecido bem maior. Eu já vi outras coisas acontecerem, né? Principalmente quando a torcida está mais brava, né? Mas eu já vi isso acontecer, já vi jogador também fazer um tanto de cagada, mas essa aí me impressionou porque foi dentro do nosso local de trabalho. Eu fiquei muito assustado na época, eu tinha pouco tempo Será que vai ser de sempre Atlético, assim? pouco tempo de assessoria e aquilo me assustou muito. Uma proporção também totalmente eu acho que sim. Eu acho assim, que sou eu para entrar na cabeça do torcedor na hora da raiva e tudo mais. Eu só acho que é uma violência muito grande. Né, assim, muito fora do tom. E a partir daí, o Ziza, na época, o presidente, e depois, isso com outros presidentes também, começou a restringir o acesso dos torcedores no CT. Somente com um agendamento, ou com uma data específica, ou num momento específico. Eram isso tantos foi por dia, 50 por dia. Isso foi um divisor de águas nessa liberdade que se tinha ali. Foi um negócio muito surreal, muito surreal. É separar assustador, inclusive. A distância que isso é hoje. Cara, vamos continuar nesse rumo dessa prosa aqui. Você jogou em 2004 no Atlético. 2004. Um ano o time quase caiu, mas o outro ano caiu. Situações como essa, era um clube que tinha uma gestão em certas áreas muito amadora. E hoje em dia você vive um negócio, talvez um dos clubes mais profissionais da América do Sul, uma baita organização, você pegou momentos de títulos, ganhou Libertadores, você viu o Brasileiro, você viu 2 Copas do Brasil, Recopa, enfim. Você viveu um momento do terrível e você viveu momentos de glória. Quero fazer 2 perguntas. Qual a diferença para trabalhar assim e como separar isso como um torcedor do Atlético que você é, nesse momento de dor, de lágrimas, de cair, como é que é segurar essa tristeza e também como é que é segurar a euforia. Igual ano passado, por exemplo, depois do jogo contra o Bahia, que o Elton ia fazer as perguntas do jogo contra o Bahia, eu já ouvi a pergunta que eu sei que você ia fazer. Mas assim, como é que é isso? Cara, quando eu entrei em 2004, o Atlético tinha feito um bom campeonato em 2003, mas ele teve o azar do Cruzeiro ter sido campeão. Ficou em 7. Quase tudo. O Atlético fez um bom campeonato, no final ele deu uma rateada, mas ele tinha feito um bom campeonato. Só que o Cruzeiro tinha ganhado tudo. Então 2004 foi um ano de pressão para, o Atlético não pode, tem que enfrentar. Só que o Atlético tinha um problema muito sério de grana, de estrutura. E o Atlético, quando eu entrei, o Atlético tinha trazido o Bonamigo, que foi um técnico que tinha ido bem no Paraná. E assim, era meio que promissor. Era um técnico naquele ano, ou naquela época, ele era um técnico apontado assim, dos novatos aí, ele é um cara promissor. E, de fato, o Bonamigo, com uma comissão técnica grande, cheio de ideias e tudo mais, a perspectiva era de um campeonato diferente do que foi. Mas a montagem do elenco não foi uma montagem do elenco para disputar campeonato com o Cruzeiro, com o Santos, na época, que era o maior rival naquele momento do São Paulo. O São Paulo. Mas a expectativa era positiva, era de fazer um ano bom.
o clube estava passando por um momento de transformação. O presidente era o Ricardo Guimarães, e o Ricardo Guimarães, muita gente critica ele por ter caído para a segunda divisão e tudo mais, mas quando eu entrei no Atlético, o Atlético mal tinha computador, cara. Era um clube do fax, do telefone fixo, da máquina de escrever. Com o Ricardo Guimarães, com a montagem de equipe administrativa, foi modernizando dentro dessa área, assim como ele investiu no CT também. Mas a parte do futebol foi meio sacrificada, sabe-se lá por quê, também não tenho que fazer nenhum tipo de avaliação nesse sentido. Mas não foi um ano bom, foi um ano péssimo, por sinal, e nós não caímos na penúltima rodada, última rodada. Contra São Caetano. Foi um ano de muitas trocas de técnico. Jogo do Euler. Foi ano de muita turbulência com torcida, foi um ano de protesto, foi ano de ameaças e tudo mais, e eu tinha acabado de chegar e fiquei muito assustado com isso tudo. Eu já tinha experimentado a cobertura, já estava no jornalismo esportivo há 3 anos, então já tinha participado de várias coberturas, feito várias matérias, mas estar ali do lado de dentro, para mim foi uma experiência muito, muito incrível, no sentido assim, porra, é meio... Que isso, cara, é muito grandioso tudo. É tudo muito superlativo dentro do clube. Mais do que vocês que estão de fora imaginam. Uhum. Mas foi muito aprendizado também. Aprendizado de lidar com as pessoas de dentro do futebol, lidar com o jogador, aprender como que é o jogador, como que são as pessoas do futebol, aprender a lidar com a imprensa sob um outro ponto de vista. Antes eu encontrava com a galera no CT e eu estava ali falando mal dos caras. Uhum. Agora eu tinha que ficar rebatendo, eu tinha que ficar informando, lidando com pedido aqui, pedido ali, crítica aqui, crítica ali, brigando com um e com o outro, ou aguentando um ou outro me xingar. Então, assim, o ano de 2004 foi um ano muito maluco nesse sentido para mim. Mas muito bom também. Pessoalmente. Profissionalmente, foi ruim, porque 2004 a gente quase caiu, 2005 a gente caiu, 2006 foi a Série B. E eu aprendi a lidar muito com esse turbilhão de emoções. Como eu sou um cara que sou mais frio mesmo, eu tenho por natureza esse controle, eu aparentei sofrer menos. Mas porra, eu envelheci em 2 anos mais do que eu tinha envelhecido antes, né? E a gente sacrifica muita família também, né? E o lado positivo? Né? O lado positivo é isso, cara. A gente vai aprendendo a enxergar as coisas de um outro ângulo, a gente aprendendo a entender as coisas de um outro ângulo. Tá, mas aqui, os pênaltis, por exemplo, contra o Olímpia, contra o Nils. Vou nem falar o defesa do Vitor, não. Aquilo ali não tem jeito, cara. Isso, cara. Aquilo ali, o Cruzeirense fica incomodado, o atleticano fica em êxtase. Esse tipo de emoção aquilo mexe com todo mundo. Esse tipo de emoção é sensacional. É isso que eu quero aí. Como é que segura isso? Esse tipo de emoção é sensacional. Porque você tá lá trabalhando. Mas você segurou ou você não conseguiu segurar? Cara, algumas vezes eu segurei. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo assim. No pênalti do Tijuana. Pênalti do Tijuana é muito doido, cara, porque eu tava ali no Independência, eu fico na tribuna de imprensa, dá 40 minutos, você 35 desce. Minutos eu desço. E eu fiquei postergando a descida porque o jogo estava tenso, a gente estava jogando mal, mas estava ali caminhando para o final, o empatezinho era nosso. Deu 43 minutos, eu peguei o elevador. Tô dentro do elevador, Rádio Globo, Piquitito. Pênalti pro Tijuana. Nossa. Ou seja, você não viu o lance. Aí eu dentro do elevador, não vi o lance. Pênalti pro Tijuana. Aí eu já falei, não é possível, cara. A moça até do elevador perguntou, o que aconteceu? Eu falei, pênalti para eles. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu desci, saí do elevador, cara, e fui ali por baixo em direção ao vestiário. Eu tava apertado pra mijar, né? Pra falar? Pode. Quer mijadinha normal? E aí eu já fui assim, pensando, fudeu, os caras vão ganhar o jogo. E agora, vestiário, quem vai falar, o que vai falar? Custamos chegar na Libertadores. Tinha anos que a gente não ia para Libertadores. Sim, desde 2012. Em 2012 a gente quase foi campeão brasileiro. Já tinha sido uma emoção, quase, mais a frustração. Mas fomos para Libertadores. Aí ele, cara, eu já fui. Cara, cheguei lá, né, mijadinha rápida. Não dava tempo de eu ir pro campo, porque já estava. Eu ouvindo Piquitito, né? E aquela coisa, lamentável, é uma pena, o Atlético, agora Vitor, tá na sua mão, Vitor. Aí eu subi no baú do roupeiro, tava um roupeiro em cima do baú, Juruna e o Luciano, os 2 roupeiros, e eu subi no baú, eles vendo pela janelinha do vestiário. Só que da janelinha do vestiário, a gente só enxerga da placa de publicidade para cima, ou seja,
do joelho pra cima do jogador. Pé esquerdo do Vitor você não via. Nada. E aí, cara, e a gente lá, aí o cara vira, o porteiro pro lado, não, vai perder. Eu falei, sabe, mas a gente branco, cara, a gente assim. Aí de repente, velho, o cara bate, eu não vi pra onde foi o pé e a bola. Eu só vi todo mundo. Cara, eu pulei do baú, abri a porta do vestiário e fui pra grade. Só que quando eu cheguei na grade, eu já tava chorando, cara, sem perceber. Eu já tava assim, puta que pariu, é possível. E o jogo lá. E aí eu olho pro lado, bicho, tinha repórter, tinha policial, tinha gandula, todo mundo assim, cara, incrédulo, os caras chorando. Aí na hora que acabou 30 segundos depois, né? Eu abri o portão e fui tentar entrar no gramado. Só que tinha o porteirinho lá da Federação Mineira, não, ninguém passa, todo mundo querendo passar. Mas aí quando ele olhou pra mim, ele falou, não, você passa aí. Eu passei, cara, eu fui um dos primeiros a pular no Vitor. Eu não posso fazer isso. Não, Eu não posso entrar em campo. Teoria, não. Em teoria, não. Aí, cara, eu só sei que eu cheguei, pulei no Vitor, cara, eu nem lembro o que eu falei, deve ter falado assim, Te amo! cara, foi a maior, assim, a sensação mais maluca que eu já tive. Essa e no jogo do Flamengo, da Copa do Brasil. 4x1. 4x1. Gol do... Que foi também. É de Carlos? Não, esse é o gol do Não, Luan. esse caso foi gol do Corinthians, Luan, o gol do Luan. Luan. 4x1 Copa do Brasil, o classificadaço. É. Bicho, na hora que acabou, eu comecei a chorar, mas eu não tava chorando de tristeza. Eu tava chorando, cara, De porque alívio, ia ser de alívio, de estresse, e lembrando. Pô, eu sou dos anos 70, cara. Você lembra de 80, Eu 81? sou, então eu lembrei todos os fantasmas rubro-negros que estavam no armário foram expurgados ali. E eu falei, e eu comecei a chorar, cara, mas chorar assim. Tanto que eu lembro direitinho do Felipe, médico do Atlético, chega, cara, que você tá passando bem? Você tá passando bem? Que eu sentei no gramado, cara. E eu falei, não, tá tranquilo, cara. Foram os dois momentos. Tem outros também. O do ano passado, tudo mais, eu comemorei, xinguei, vibrei, abracei o Cuca e tudo mais. Mas esses dois, eu acho que são os dois momentos mais de alívio e de estresse que eu tive. Cara, legal demais. Mais que a virada do... Você falou aí da virada do Bahia, o jogo contra o Bahia, o momento que você esperou tanto. Essa foi o legal Marcão até te perguntou, falando assim, vou fazer a pergunta na sua frente, Elton. Mas eu queria que você falasse a respeito daquela virada de 3-2 que deu o título que você tanto esperou. Como que foi? Cara, eu assisto o jogo normalmente num camarote ou na tribuna de imprensa. Esse jogo, o primeiro tempo, eu assisti no camarote. Só que o camarote era longe pra caramba. A gente tem que dar a volta metade do estádio. Fonte Nova é muito... Fonte Nova. Aí eu tenho que estar no gramado pra entrevista do meio, né? Uhum. Eu tenho que estar no gramado aos 40 minutos pra pegar o jogador pra emissora, pra Globo ou qualquer emissora pegar. Aí, cara, eu falei, pô, eu não vou voltar pro camarote. Eu fui pra tribuna de imprensa, que é mais central e é um caminho mais direto pro vestiário. E cheguei na tribuna de imprensa lotada, bicho, cheio de baiano, mas aí eu vi um núcleo mineiro ali. Tava lá Tatiaia, Rádio Super, tinha Super Esportes, não sei se tinha os portais. Tinha uma galerinha, todo meio no mesmo lugar. Uhum. Eu falei, vou pra lá, né? Ficar junto dos meus. Aí, cara, eu tô lá, cara, e o jogo rolando, assim, o jogo tava legal. A gente jogou bem o primeiro tempo, torcida do Bahia aflita, porque o Bahia brigava pra não cair. E aí, cara, tô lá no segundo tempo, Atlético direitinho, ponto, gol do Bahia. Eu falei, nossa, que desnecessário, né? E aí os caras do lado, a torcida comemorando, um tanto de jornalista. E eu assim, e tinha um cara, tava o Nicolete, Vinícius Nicolete da ESPN. O galã. Ele tava do lado, e o motorista que tava a serviço dele era um baiano. E o motorista... Gente boa praça, só que o motorista torcedor do Bahia. Sim, é foda, aí ele cara, virou pra gente. Jeito, né, bicho? Chupa, e ficou virado pra gente, rindo. E eu assim, caramba, bicho. Louco. Aí que deu 3 minutos, sei lá, 5 minutos, Gilberto, 2-0 Bahia. Aí eu falei, nossa, cara, que dizer. Não vai ser hoje. Porra, aí eu já, na minha cabeça, tava assim, porra, tava crente que a gente ia ser campeão aqui, vamos pra Belo Horizonte. Eu tinha certeza que a gente ia ser campeão brasileiro. Depois do Flu, todo mundo tinha, né? Mas assim, pô, vai ter que ser em Belo Horizonte, né? Contra o Cuiabá, sei lá. Não, contra o Bragantino. Já tô cabeça virando. E aí, cara, de repente, pum,
2-1. Passa 2 minutos, 2-2. Cara, 3 minutos, 3-2. Em 5 minutos a gente virou. Não deu nem tempo, deu... Fala, chupa, motorista. Não deu tempo de eu acostumar com a ideia que a gente ia virar. A gente virou. Cara, e aí, bicho, os jornalistas baianos, a torcida baiana, todo mundo assim, incrédulo. E nós, mineiros, tinha os atleticanos ali entre os repórteres. Não vou falar quem, não. Mas tinha uns que não são atleticanos, tinha uns que são atleticanos. Os que são atleticanos, cara, uns 2 me abraçaram. Porra, puta que pariu, é nossa. E aí, cara, todo mundo virou pro cara, pro motorista. O cara tava assim. E o Nicolete, que não torce pra ninguém, ele é de São Paulo, ele tava rindo pra caramba. Ele tava achando graça no motorista. E aí, cara, deu 30 minutos, eu desci. Agora já era, é nosso. Bahia morreu no jogo. Ninguém tirava da gente ali. Aí eu já desci pro vestiário, já fui lá pra beirada do gramado e já fiquei ali acompanhando. Tá? Então, quando deu o apito final, a primeira pessoa que eu fui cumprimentar foi o Cuca. E o Cuca tava com o Keno, inclusive, abraçado. Eu dei um abraço no Cuca e eu tinha levado, olha só como são as coisas, né? Planejamento. O pessoal do marketing tinha deixado comigo 11 bandeiras. Ó, a gente for campeão, você distribui para quem você quiser ali do elenco. Então eu já peguei minha mochila, já peguei as bandeiras, entreguei uma pro Cuca, uma pro Everson, uma pro Keno, uma pro Hulk, uma pro Arana, os caras, né? E aí entreguei uma pro Vitor, porque o Vitão já tinha descido, o Vitão que estava no camarote, pô, Vitor, comemorando. E de repente tava todo mundo, o Carlos Alberto, o Rodrigo Caetano, aí tinha uns caras nada a ver dentro do campo, tinha uns caras Apareceu de Belo Horizonte. Os caras de Belo Horizonte, cara. Tô aqui no gramado, nem sei quem são. Eu já vi esses caras por aí, mas não sei o que eles são. Mas estava ali, não sei como, cara, eles entraram. Tinha um cara que é companheiro, amigo do Roberto Abras, doutor Rodrigo Duarte, lá de Salvador. Já tomei isso com ele. Ele estava dentro do gramado, o Rodrigo Duarte de Salvador, gente finíssima, cara atleticano doente. Ele é... Esse cara mais legal que eu conheço. É verdade, e ele tem a vantagem, ele trabalha com importação de uísque. Então ele tem estoques infinitos de uísque. Cara, a gente chegou, mas eu não sei como e por que ele estava dentro do gramado. Mas foi assim, uma festa enorme dentro do vestiário, cara. Foi uma festa absurda, e assim, a galera cantando, e a galera bebendo, e aí o presidente, os R's, os investidores e todo mundo, um Cuca. Eu gravei vídeo, mandei pra minha mulher, o Cuquinha gravou pra mandar pra família dele. Pô, tudo que a gente não costuma fazer, a gente fez. E aquela coletiva tradicional, né? Os jogadores falaram, vamos lá jogar coisa no treinador. Então a gente já armou tudo para não danificar os equipamentos. Ainda danificou, que quebrou um tripé nosso, mas assim, já tudo programado. natural programado. Mas assim, cara, um alívio, uma comemoração do caramba. Sensacional. Mas ali a gente já tinha... Tem uma diferença. Estou estendendo aqui. Tem uma diferença. Corte 10 minutos. O Tijuana e o Flamengo, ou o Corinthians e outras conquistas, foi uma coisa meio inesperada. Então, assim... A gente fica com aquela tensão. Explosão. A explosão é diferente. Essa, a gente estava tão seguro que a gente ia ser contagem campeão brasileiro que, assim, a gente, se não comemorasse ali em Salvador, comemoraria em Belo Horizonte. Programou até aqui, quebrar o tripé, né? Mas foi legal, Mas foi legal pra caramba, que isso. Maravilha. E agora? Só um negócio aqui, o Atlético foi em 7º mesmo, eu falei 6º. Foi 7º. Fui te corrigir e falei merda. Foi 7º. Você tava certo. 2004, Foi 3. Ô Cássio, pra gente não perder essa linha que a gente tá seguindo, eu queria que você contasse, você trouxe um jornal aí, um jornal antigo, a gente tá vendo que é um jornal bem... Jornal O Tempo, de 2007. Então, ele tá amarelinho, isso é uma coisa que você guardou. Matéria do DJ Maurício Maoli. Maurício Miranda. Cuidado. Maurício Miranda. Mas é como DJ Oliveira, né, Marrone? Grande Maurício, abraço. Mas é o DJ mesmo, né? Ele mesmo. É o Gente Maurício. fina pra burro. Pô, cara Maurício, do ele era caralho. setorista A do Atlético do Jornal manchete Tempo. aqui do jornal é Leão e Marcos cara a cara. Leão e Marcos cara a cara. Eu vou levantar aqui. Às vezes já não sei se dá para o pessoal ver, mas só para mostrar o jornal aqui guardado. Eu, pelo magrinho Cássio, ali, tá lá o Cássio lá magrinho do lado, novinho. do lado do Leão. Novinho Tá você tá ali. indo. Cara, eu queria que você contasse a história dessa matéria e por que
que você guarda com tamanho carinho. Cara, na verdade, assim... Ó, tem uma parte aqui também que é do Thiago Nogueira. É o Thiago o Thiago, né? o Thiago Perguntinha. Perguntinha. O Thiago, gente boa demais. Perguntinha. Na verdade é o seguinte, cara, tem vários casos assim do dia a dia que são interessantes, mas esse caso é porque foi muito inusitado também. O Leão era um cara cheio de mania, um treinador legal, gente boa, mas cheio de mania, chato com um tanto de coisa. E eu me dava muito bem com ele, porque eu retrucava muito ele, então ele adorava bater boca comigo e assim, tinha uma relação boa. E o Leão instituiu os treinadores davam entrevista 2 vezes por semana. Coisa inimaginável hoje. Era terça e sexta, né? Terça e sexta. Nessa entrevista de terça, foi após um Atlético e Cruzeiro, o Atlético Cruzeiro do Kerman lá, do Foquinha, do Coelho, lembra? 4x3 Cruzeiro. O Leão tinha barrado o Marcos, uns 2 jogos antes. O Marcos era o capitão do time, foi o capitão do acesso e tudo mais. Era o líder do grupo. O Leão dava entrevista o seguinte, ele juntava primeiro a turma de TV dentro da sala de imprensa e a galera, o resto ficava do lado de fora. Acabava a TV, ele juntava o pessoal de rádio na mesa lá. Acabava, o pessoal ficava do lado de fora. E a última rodada de entrevista era para a turma de jornal e site. Essa rodada era mais legal, porque ele sentava lá, esticava na poltrona, cruzava a perna, olhava para o teto e viajava e contava casos. E as entrevistas rendiam mais. Uhum. E o Maurício já tinha perguntado. O Maurício era um cara que fazia umas perguntas assim meio atrevidas mesmo. Ele já tinha perguntado, há rumores de que há uma insatisfação no elenco com relação a você, e ele já tinha desmentido. E o Clésio Giovanni, repórter do Hoje em Dia... gente boa também. Gente finíssima, cara experiente. Cara. O cara falou, Leão, eu tenho uma informação de que o Marcos foi ontem, isso foi na terça-feira, o Marcos esteve ontem na sede do Atlético conversando com o presidente em nome dos jogadores para falar da relação com você e reclamar de você. Aí o Leão... Já saiu daquele clima de relaxamento. Assim? Quem te falou isso? De onde você tirou isso? Eu tenho minhas fontes, isso não existe. Bom, eu tenho informação de que ele esteve lá. Aí o Leão virou, e eu tava lá, né, cara, parado, como eu sempre ficava parado só, coordenando. Aí o Leão virou para mim, Cássio, chama o Marcos lá. E aí, cara, assim, foi a representação na terça-feira, os jogadores que estavam fazendo trabalho na academia. Aí eu me tranquei assim, né? Aí ele, chama o Marcos lá. Aí, cara, eu pensei assim, fudeu, né? Aí eu saí e fui lá no Domênico. O Domênico tava lá de resenha lá dentro, né? Deixou eu ali tomando conta do negócio, tava na resenha. Tá lá, boleirão. Aí eu falei, Domênico, aconteceu um negócio muito doido. Eu falei, o quê? O Leão mandou chamar o Marcos. Como assim? O Leão falou pra chamar o Marcos, ele quer ir lá confrontar com um negócio. Acariação. Aí o Domênico virou pra mim, então chama o Marcos. Eu falei, mas como assim, cara? Eu vou tirar o Marcos tá ali na academia. O Domênico deve ter pensado assim, putz, que juvenil, né? Imagina que passou na cabeça dele. Ele falou, não, deixa que eu chamo. Ele não sabia o motivo, né, o Domênico. Mas assim, é passando. Ele não tava lá dentro. Aí, cara, eu posso até ter falado pra ele, eu nem lembro. Aí ele foi lá, o Marcos estava lá na academia, ele chegou no Marcos, falou, vem aqui comigo, o Leão tá te chamando na sala. Levamos o Marcos. Nessa cena aqui. Cara, olha o olho do Marcos. O Marcos, vou mostrar aqui para vocês. E o Clésio nessa mostrar para você aqui. Olha, cara, o Leão, o Marcos, eu em pé ali, pensando, meu Deus, meu Deus. O que vai acontecer? Aquele personagem da escolinha, ai meu Jesus, que já me descobriu aqui, né? Juscelino Babacena. Já me descobriu aqui. E aí, cara, o Marcos teve que explicar. E aí ele disse que não, que ele foi lá na sede conversar com os Isa para tratar de um assunto dele, assunto de contrato, direito de imagem, contrato. E o Leão falou, porque eu gosto de deixar as coisas bem claras. Foi um negócio extremamente constrangedor, cara, uma acareação. E eu não sei te dizer se o Marcos realmente reclamou do Leão, não. Eu sei que o Leão era um cara difícil de lidar. E o clima entre eles depois? E o Clésio? Porque o Leão, cara, ele é um cara o seguinte, ele tinha muito moral. Um cara que disputou 4 Copas do Mundo, foi um dos maiores goleiros da história do Brasil, campeão de um tanto de coisa, um técnico respeitado naquela época. E o Marcos também era um jogador tinha uma história já no clube. Tinha uma história no clube. E o Leão tinha fama de, nos clubes que ele vai, ele encrenca com
o líder. O líder. Ou com o astro. Ele já tinha encostado o Marcinho, lembra? Já tinha posto o Marcinho na reserva. Aí ele pôs o Marcos na reserva. E ele explicou que não, que ele escolheu o Marcos, pôs o Marcos na reserva porque o Marcos não estava jogando bem. Havia um clima assim meio de, pô, esse cara é foda, mas era um técnico muito bom. Provavelmente tinha um tanto de jogador que não queria ver ele que queria ver ele pelas costas, né? Mas ele foi um técnico bom. Assim, não teve mais nada entre eles assim de relevante. Não, que eu me lembre. Não que eu me lembre. Ô, Cássio, você falou aí em técnico, né? No caso, o Leão. Qual foi o melhor que você já trabalhou, assim, de convivência, de tratamento, de tudo, de uma forma geral? Cara, teve vários, assim, não posso falar, eu já trabalhei com mais de 30 técnicos no Atlético, seguramente. E tem, assim, vários que são muito bacanas, mas, assim, para mim, o que engloba, o mais bacana, o mais legal, o mais humano, o mais justo e bom técnico e tudo mais foi o Levir Coupe. É um cara assim. O Domênico falou a mesma coisa. Um cara sensacional, um cara assim, ídolo mesmo pelo caráter. E quando eu falo pelo caráter, fica parecendo que os outros não têm, não. É porque é o cara que junta tudo isso que eu falei. Mas tem vários outros, o Tite, um cara fantástico. O Turco agora, um cara gente boa pra caramba, gente fina, bom técnico. E vários outros, cara. Eu não tenho o que falar. Wagner Mancini, um cara legal. Oswaldo Oliveira, figuraça. Wagner Mancini, gente boa. Wagner Mancini, gente boa. Oswaldo Oliveira, uma figuraça, cara. Figura. Dorival Júnior. Dorival Júnior, pô. Tive com o Dorival agora, pô. Ele foi super carinhoso comigo. Não posso reclamar de técnico. Teve alguns que eu não tive intimidade, ou não tinha. Eu tinha mal um trato profissional, principalmente no início. Eu não tinha essa facilidade. Você pode citar algum? Não, aí a questão não é porque o cara era ruim, não. É porque eu não tinha ainda a cancha para chegar junto. O Domênico era o cara mais próximo. Ele foi o próprio Bonamigo, o Sampaoli, por exemplo. Tudo mais. Depois, aí a questão de combinar. O Sampaoli, por exemplo, eu me dava bem com o Sampaoli. E assim, se dar bem com o Sampaoli é só o fato dele dar bom dia de vez em quando. Ele me dava bom dia de vez em quando. Olha que tratamento E vídeo. já fiz resenha com ele 2 vezes. Assim, do nada ele chegar para bater papo, coisa que eu até descontrolo, o que esse cara tá querendo, né? Mas ele era assim com todo mundo. E de jogador, assim, que você fala um cara... vários também. Tardelli do caramba. O Tardelli é uma figura. O Tardelli é um cara legal demais. Do elenco atual, o Hever é um cara mais seco, mas é um cara muito bacana, bom de papo, conversa boa. O Jair, eu me dou muito bem com o Jair. O Igor Rabelo é um dos caras mais bacanas que tem. Tem vários, cara, tem vários. Eu fico falando aqui, mas eu até sacanagem, porque tem tantos, eu já fui mais, sei lá, 200 jogadores aí. Não, muito mais. Então, assim, até eu falo um, esqueço do outro, ou não falo o outro, depois eu vou chegar em casa e vou lembrar, pô, mas tem o fulano. E Cássio, só nessa linha ainda, o Marcos é um que já não gostava de você por causa dessa saia justa? Não! Tô brincando. O Marcos eu me dava bem com Tem ele. alguém que e o Marcos, tinha problema? acho que mora em Belo Horizonte ainda. Mora? Ele Eu tava falei só morando em brincando por causa BH. dessa saia Ou justa aí. morou que em você BH há falou. muito tempo. É um cara, porra, Mas cara tem algum, peça firme tem algum demais. assim que chegou a ter algum tipo de problma, algum atrito, ou que não se dava bem? Eu até devo ter tido, mas eu não me lembro não. Agora, que tem vários que talvez não tenham nenhuma empatia ou simpatia comigo, mas também assim, eu sou um cara que tem muito pouco atrito com as pessoas. Ô Cássio, você falou aí a respeito do Turco, que era um cara muito legal. E a gente que não acompanha mais, né, o CT, que não acompanha o dia a dia, todas as informações que a gente conseguia puxar era que o Turco realmente era um cara muito bom com o grupo. Na sua opinião, onde foi o erro dele? O que aconteceu para ele não ter vida mais longa aqui dentro do Atlético? Eu não consigo detectar erro dele. Eu acho que as coisas não deram certo. E não deram certo porque isso acontece demais no futebol. O cara é bacana, o cara é bom de serviço, o cara entende de futebol, o cara dá o treino legal, o cara pensa o jogo, mas chega ali e a coisa não funciona. E até acho que funcionou durante boa parte. Porque se não funcionasse, a gente não estava com o aproveitamento que teve. Mas a partir de determinado ponto, a sensação que dava, e isso é só assim, impressão, a sensação que dava é que a coisa não evoluía mais. Mas eu não sei até hoje se tinha que ter mandado embora ou não. Porque a gente que trabalha do lado de dentro, cara, a gente se apega às pessoas.
E às vezes a gente pode perder um pouco esse senso crítico, porque a gente, o cara é tão legal, o cara é tão gente boa, o cara é tão bacana, o cara é tão sério, porque não é possível, tá tudo certo. E às vezes do lado de fora você consegue ter um distanciamento que te permite ter um olhar mais crítico e se não for um olhar crítico de torcedor, superficial, mas talvez te permita ter uma avaliação melhor do que a gente que está do lado de dentro. Eu sinto muita pena, porque torcia muito por ele. Fiquei triste com a saída dele. E feliz pela vinda do Cuca, que eu me dou muito bem com o Cuca, é um cara que eu gosto pra caramba, é um dos maiores técnicos da história do Atlético. É um cara que confia muito em mim, que me respeita muito. Então, assim, é só uma pena da mudança. Um cara que eu gostei muito do Turco. Um cara, uma figura humana muito bacana. É uma pena que não tenha ficado mais tempo, mas eu entendo que o futebol tem dessas coisas mesmo. Cássio, Não faço muito drama, não. Com a volta do Cuca, então o que você acha que pode ser que não tenha dado o encaixe que o torcedor principalmente imaginou que seria voltar ao time como num passe de mágica, né? Que isso fica muito no imaginário do torcedor. A sua visão lá de dentro, mesmo que você mesmo acabou de falar que pode faltar um pouco do senso crítico e tal, mas o que você acha assim que tá pegando mesmo? Cara, é questão de ajuste, porque o grupo é praticamente o mesmo do ano passado. O Cuca conhece de futebol pra caramba, é um cara que vive futebol, estuda futebol, entende disso. Os treinos têm acontecido. E acho até que alguns jogos aí, esse jogo do Goiás mesmo, não era pra gente perder. Eu já vi vários jogos do Atlético ao longo dessa minha trajetória dentro do clube que a gente jogou pra caramba e perdeu. Por um lance, por 2 lances. Eu acho que o futebol. Esse tá nessa conta. Eu acho que é o futebol, cara. E a gente não pode entrar na pilha de quem tá de fora. Aí eu acho que a gente vive hoje uma época em que às vezes o senso crítico ele tá muito mais suscetível às emoções de quem faz a crítica. Eu tô vendo um exagero muito grande na reação das pessoas para tudo. Não é só no futebol, é na política, é na sociedade. As pessoas estão muito exageradas nas reações. E acho que está vendo isso com relação, inclusive, ao time. Não acho que está tudo errado, não acho que está uma merda, não acho que está, sabe, seja Deus nos acuda. Mas foi um período muito conturbado, porque a gente perdeu para o Flamengo, caiu fora da Copa do Brasil. Talvez a forma que foi o jogo que tenha doído mais. Perder para o Flamengo, desde o início do ano, Atlético, Flamengo e Palmeiras iam, na cabeça de todo mundo, seriam os clubes a disputar. Então, você perder para um deles faz parte do processo. A forma, talvez não. E depois a gente sai para o Palmeiras. Acho até que merecíamos passar, mas são 2 jogos. 2 empates. Principalmente pelo jogo aqui, da maneira que foi. Então, assim, essa mudança, sai o Turco, entra o Cuca. Foi, em meio a isso tudo, foram jogos decisivos de Brasileiro e decisivos de Copa do Brasil e Libertadores. Talvez se tivesse tido o tempo que agora tem para treinar. Ou se tivesse tido sucesso em uma dessas, talvez hoje o desempenho fosse outro, o aproveitamento fosse outro. Eu acho que as coisas estão muito interligadas. E a gente aqui do lado de dentro, e aí isso vale para o presidente, para o Rodrigo Caetano, para o Cuca, para mim, para os jogadores, para quem quer que seja, para o médico, nós não podemos entrar nessa pilha. A gente não pode se deixar levar por essa ansiedade ou essa raiva que muitos demonstram, ou por alguns julgamentos que eu considero errados ou exagerados, e também com muitas críticas positivas, ou críticas construtivas. Mas eu acho que a coisa vai caminhar para acertar, cara, porque o grupo é bom, o trabalho tem tempo para trabalhar, o técnico é bom, não tem porquê ficar dando errado muito tempo. Só que aí é o futebol, o cara acertar, pôr o pé na forma, a bola chegar... Bater na trave e entrar. No ano passado, dando tudo certo, o Zarate dá um voleio contra o River Plate e faz um golaço no Armani. Aí ontem, sábado, o Zarate dá um voleio lindo, maravilhoso, a bola faz a curva e raspa a trave. É coisa de ajuste aqui e ali. Não é uma sorte ou azar, mas o futebol tem disso, o esporte tem dessas coisas. E o Cuca a gente fica, tem que ter a cabeça fria para passar por essa turbulência sem se deixar levar por essas pressões e essas aflições que vêm de fora para dentro. E que muitas vezes
quem está do lado de dentro absorve e pode atrapalhar. Você pergunta do Léo, foi boa? Você fala que é questão de ajuste e tudo mais. Será que o Cuca fica pro ano que vem? Não sei te dizer. Eu acredito que ele vai acabar ficando, mas isso é eu acreditar baseado em nada, cara. É só no que eu acho que o Cuca é um cara identificado com o Atlético. Eu acho que o Cuca precisava ter um tempo com a família dele. O ano passado foi um ano muito difícil para ele. Sim. Foi um ano que a mãe dele teve problema, ele teve problema na família. Ele estava num astral diferente e as conquistas fizeram bem, mas ele precisava ter o tempo para a família dele. Muita gente critica ele por ter saído, cara, mas eu tento entender o lado do cara. Eu entendo o lado do clube, deixou a gente numa situação complicada, tivemos que procurar um técnico assim meio na bacia das almas, e isso talvez tenha mudado o nosso ano, então tem esse lado. Mas eu tento entender o lado do cara. Ele tinha um projeto para desenvolver em Curitiba, vai inaugurar esse projeto de escolinha para jovens e crianças. Então, assim, eu acho que as coisas vão caminhando, cara. O destino leva as coisas de um jeito e ele está aí de novo no Atlético com a possibilidade, se ele não for para a seleção ou se ele entender que assim que vale a pena, ele vai continuar no Atlético porque é o desejo da diretoria. Acho que boa parte do elenco, ou se não o elenco todo, é a torcida principalmente. Ele pode também ter um pouco do sentimento de estar um pouco mordido, talvez, pelo fato de Talvez. Eu tenho achado o Cuca muito mais centrado no futebol esse ano. No ano passado, pelo que eu te disse, ele sempre foi um cara muito fissurado com o futebol, ele adora futebol, ele assiste tudo, ele passa o dia olhando a pranchetinha e estudando. Ele é um jogador de xadrez, cara. Ele estuda a tática, e ele pensa o jogo o tempo inteiro. Mas o ano passado talvez ele dividisse com outras preocupações. Esse ano ele está mais calmo, ele está mais sereno e ele está muito focado nisso. Eu acho que a tendência... Ele ficou muito puto, muito nervoso com a história do Abel, daquela polêmica que teve com o Abel. Não, depois ele cara, respondeu. Como é que foi isso internamente? Essa aí, cara, ele até ontem jogou pra cima de mim, né? Mas é porque realmente o que aconteceu? Acabou o jogo no Allianz, tava todo mundo puto, triste pra caramba, revoltado, né? Invocado, chateado, sei lá, todos os adjetivos possíveis. A gente tava no ônibus para ir embora pro hotel e eu acompanhando tudo, eu ouvi no rádio e tudo mais, e eu vi a entrevista do Abel e vi lá o que o Abel falou. Falei, o Abel vai na coletiva e fala assim, porque o Cuca podia ter feito assim, assim, assado. O cara que agora quer ensinar o Padre Nosso ao Vigário. Aí, cara, eu mandei pro Eudes, que é um dos auxiliares do Cuca, que é um cara que eu gosto muito e a gente conversa muito. E o Eudes, aquele jeitinho dele, não, parceiro, não mostra pro Cuca agora, não, porque ele tá de cabeça quente. E eu concordei, eu não queria, né? Realmente, não vou mostrar, não, depois eu vejo isso. Fomos pro hotel, dormimos no hotel, saímos na quinta-feira de manhã, todo mundo puto, viajando para Belo Horizonte, chegamos aqui, teve treino, etc. Enfim, eu nem toquei mais no assunto. Falei, não vou aborrecer o Cuca, não, já perdemos mesmo, já era. Quando chegou no domingo no jogo com o Curitiba, cara, tá lá na coletiva o Cazé, Cláudia Cazé, lá da Globo. Eu quero que tinha comentado com a gente, eu queria ouvir o Cuca sobre isso, porque, eu achei meio deselegante do Abel, de repente, falar isso. Beleza. Pergunta pro Cuca na coletiva. Mas eu não falei com o Cuca. Eu achei que o Cuca estava sabendo, inclusive. Alguém já tinha falado para ele. Sim, ele veio em casa às vezes também. Tem sempre alguém, né? Um parente, um amigo, um empresário que manda pro cara. Eu faço o meu papel de filtrar, porque eu não fico que nem Candinha, né? Tudo, fulano falou de você, fulano falou de você. Eu já passei dessa época, cara. Hoje, na minha cabeça, eu filtro. Às vezes eu filtro demais. E acho que essa aí eu errei filtrando demais. E ele respondeu de um jeito, talvez meio agressivo. Mas ele respondeu de um jeito não puto com o Abel. Ele puto com o que, o Abel não assiste a disputa de pênalti, o goleiro pula todos para o mesmo canto, por uma sucessão de sorte e azar, ou de acasos e tudo mais, ou de manias. E o Cuca estava criticando isso aí, se ele fosse pro vestiário, o Cuca é cheio de mania, dá ré no ônibus, vai pro vestiário, não assiste o pênalti, não sei o que mais. Se o Everson pula todos pro mesmo canto, é o Muralha, até a barba é igual, não sei o que mais, etc. Então o Cuca estava fazendo uma crítica nisso aí.
E aí ele fez o desabafo, pronto, falei. E acho que a coisa chegou pro Abel, ou para os palmeirenses de uma maneira tal, como se o Cuca estivesse dando porrada no Abel, e não deu. Aí teve gente que faz xingando, xingando, eu achei extremamente exagerado, achei assim, porra, não precisava disso tudo. O cara ali pôs a camisa, né? Sim. Mais respeito, você está trabalhando na imprensa, um mínimo de respeito você pode ter pelas pessoas. Enfim, e o Cuca ficou engasgado com isso. E ontem, um dos motivos para ele ter pedido para falar com a imprensa é que ele queria tocar nesse assunto. Ele queria falar disso. Do Facincana especificamente? Não, ele queria falar do Abel, porque ele falou, Cássio, você tinha que ter me avisado. Eu falei, Cuca, eu quis te poupar. Eu falei, pois é, cara, mas esse tipo de coisa eu preciso saber. Eu falei, então beleza, foi um erro meu. Eu tinha falado com ele já durante a semana. Eu não esperava que ele falasse isso na coletiva, né? Mas aí, cara, e ele falou, porque o Abel falou, é muito óbvio. É óbvio que eu tentei isso. Só que o Palmeiras não deixou. Eu pus o Nath por causa disso, para tentar pegar ali o entrelinhas e tudo mais. Só que o Palmeiras estava muito bem fechado. Ele estava elogiando, inclusive. Então ele estava engasgado porque criou-se uma narrativa como se o Cuca tivesse puto com o Abel. E para incrementar toda essa narrativa veio o Jorginho. E já desceu o cacete, o Mano já mandou. Antes, aí já veio o Mano, mandou letrinha. Aí já virou assim: os técnicos brasileiros se revoltam contra os estrangeiros. E o Cuca, de repente, se viu assim: pô, virei um líder subversivo, né? Não nada a ver, cara. E aí ele estava meio incomodado com isso, ele precisava falar isso ontem. Acho até que pouca gente rendeu esse assunto. Infelizmente. Tá? Digo da mídia nacional. É porque quando chegou a notícia. Quando chegou a notícia, todo mundo ficou pensando que o Cuca ia sair. Quando chegou a notícia, 15h15 vai ser 15 horas. Porque foi isso, foi ele, cara. Não, o Cuca vai pedir para sair, vai comunicar que acertaram. Não foi isso. Não. Só terminando isso aqui, falando do Facincana aqui, eu não quero entrar em mérito de criticar colega, eu elogiar colega, nesse caso eu não quero fazer isso, mas eu quero voltar na sua atuação. Você mostrou pro Cuca, ou alguém. O Cuca deve ter visto, com certeza. Foi muito forte. Não, ele disse que não viu. Eu não sei, eu achei que tinha visto. Mas assim, nesse meu papel de filtrar. Eu acho que ele falou que não viu para não dar ibope pro cara. Talvez. Esse meu papel de filtrar. Não, o Facincana eu não mostrei para ele, não. Ele sabia. Porque já tinham falado com ele. Eu tô dizendo assim, eu não mostrei pro Cuca a fala do Abel. Sim, claro. Eu já tô e o Facincana aqui, eu não vou aqui também criticar, não. O Facincana teve no jogo aqui no Mineirão. E eu fiquei batendo papo com ele. O cara bacana pra caramba, o cara gente fina. Eu acho que ele ali foi um torcedor. Eu acho que ele exagerou na dose. Não precisava, um pouquinho mais do que não você precisava falar, né? dele cuspir do jeito que ele cuspiu, não. Mas às vezes acontece, cara. Eu não vou crucificar o cara, não, porque eu conheci o cara e ele é um cara bacana. Sim. E falando desse jornalismo, como que você vê o futuro do jornalismo esportivo dentro dos clubes? Como que você hoje... E como nós, jornalistas esportivos, vamos conseguir as informações que a gente conseguia antes para passar de uma forma mais correta, mais leal com o clube. Porque hoje é muito difícil da gente conseguir as informações, entender o que o treinador quer. Então, às vezes, aí eu tô falando pro meu lado, a gente critica ou faz uma avaliação sem entender o que o treinador tá fazendo. Que antes eu acompanhava tudo que era feito. O que pode ser feito, Cássio, para melhorar essa união que já foi tão grande? Você acha que volta a ser como era alguns anos atrás? Não volta de jeito nenhum. Isso aí já era uma tendência. Alguns treinadores já vinham ensaiando esse processo de fechar as atividades, deixar só o aquecimento. Por uma questão de privacidade, pelo menos com essa alegação de privacidade, eu acho assim, a gente gastaria 3-4 horas para discutir o jornalismo como um todo e o jornalismo esportivo e como que nós viemos parar nesse momento hoje. Né? Há um excesso de exposição, um processo de big brotherização das coisas. A presença da imprensa durante boa parte do tempo era uma presença salutar e importante para que todos tivessem... os personagens do futebol soubessem da importância da imprensa e também tivessem esse contato com as pessoas para entender que o repórter é um ser humano, cinegrafista e tudo mais. Mas essa coisa de
tudo filmado, tudo o tempo inteiro registrado, começou a trazer um incômodo, as pessoas começaram a se sentir invadidas na privacidade, isso gerou esse desejo de fechar o espaço para ter mais tranquilidade para trabalhar. Paralelamente a isso, eu acho que tem uma crise muito grande no jornalismo esportivo de formação. Hoje tem mais Ou espaço... falta dela, né? Ou falta dela. Hoje tem muito mais espaço para opinião do que para informação, diga-se de passagem. Sim. Hoje você tem N programas, N canais que se dedicam a pura e simplesmente achar as coisas. e dizer o que pensa sem muito conhecimento, embasamento. Inclusive de pessoas experientes e pessoas que deveriam ter um pouco mais de cuidado com isso. Acho que isso tem a ver com a crise do jornalismo como um todo, e aí a gente pode lembrar do tanto que a nossa classe, eu sou jornalista de formação, de vocação, de família, eu sou apaixonado pelo jornalismo, sempre quis ser jornalista, estou assessor, mas eu me considero um jornalista. E eu acho muito triste a gente estar chegando num ponto em que o jornalista ele é visto tão negativamente pela sociedade, né? As pessoas enxergam o jornalista como o cara nada a ver, o cara que não sabe nada, o cara inimigo, só quer saber de ideologia, e o cara só quer saber de ver o lado ruim. Isso foi muito acentuado nos últimos tempos, inclusive com pessoas proeminentes da nossa sociedade, da nossa política, incentivando esse pensamento. Presidente da República. Mas então assim, e dentro do futebol o processo é o mesmo, dentro do esporte o processo é o mesmo. Acho que a imprensa sofreu muito com essa queimação de filme, mas também ela não está ajudando muito também não, porque tem muita gente que põe a perder. Os justos pagam pelos pecadores. Tem muita gente que põe a perder, e a gente pega esse exemplo aí do Facincani. O cara dá uma louca aí, e todo mundo fala assim, essa ESPN é foda, todo mundo ali é isso. Não é, cara. Ou então chega lá, você tá lá na Band, chega lá um dia o Everton, ou o Ale, ou seja lá quem, dá uma subida no tom. Tá vendo? Essa bandeirada. Aí joga tudo no mesmo balaio. As pessoas não estão tendo mais o discernimento. Quem não é do ramo não tem o discernimento e não está tendo. Cara. E aquela história também, né? O cara lê a manchete e já julga a notícia toda. O cara vê um cortezinho do negócio. Cara, e aí tem essa porcaria que é bom, que a gente curte, que é legal da rede social, mas ela tem um lado. É o câncer da humanidade. Nefasto dela, que é mudar completamente a maneira de entender as coisas. Então hoje tem uma classe nova de jornalistas que são os influenciadores e que são muitos jornalistas. Alguns fazem trabalho legal, mas tem os caras, eles precisam de clique, eles precisam de engajamento. E isso não é só influenciadores, não, para não ser injusto. Isso tem veículo também, a gente estava conversando antes aqui, sim. Tem casos de veículos que optam por títulos chamativos ou apelativos, que não tem nada a ver com a matéria, que não tem nada a ver com o foco. Eu hoje, cara, outro dia estava assistindo um programa desses de influenciadores, e um desses caras, que é um jornalista das antigas, que é uma das pouquíssimas pessoas que eu tive algum tipo de atrito, e esse cara falou o seguinte, no Atlético tem um assessor das antigas que fica patrulhando. E esse, é claro que ele estava mandando recado para mim. E não tem problema o cara achar isso. Você pode achar isso, não tem problema, cara. São as diferenças de opinião. Mas, cara, o que eu faço? Eu tenho que ligar pro editor, pro repórter que seja, porque muitas vezes eu vejo coisa errada, informação errada, ou um foco que eu acho que poderia ser diferente, ou se eu não acho, o meu diretor acha, ou o meu presidente acha, e eu sou cobrado por isso. Se apresenta só uma opinião do cara, ele não deu informação nenhuma errada. Ele deu uma opinião que às vezes desagrada você. Você também liga? Eu ligo, mas aí eu troco ideia. A minha bronca é quando é a matéria, é um título, é uma matéria mal redigida, ou com informação errada, ou com informação incompleta. Isso eu faço muito para ligar. Os caras, às vezes, eu imagino que, sei lá, o Fred Jota, o Bruno Furtado, na Globo.com, o Jordi,
quando toca o telefone, tá lá Cássio, os caras já falam, putz, lá vem esse cara. Mas é o meu papel, cara, é o meu papel. E muitas vezes eu tô certo. Quando eu não tô certo, eles simplesmente não fazem nada. Quando eles acham que eu tô certo, eles mudam. Mas eu tenho que fazer isso, eu sou cobrado por isso. Mas eu faço isso também porque eu tenho esse olhar do jornalismo, eu tenho muito cuidado com o jornalismo, eu tenho muita preocupação de ver um negócio bem feito. E às vezes eu me incomodo. Me incomodo com cacófato no título, me incomodo com informação incompleta, me incomodo com erro de português. Eu ligo pros caras, bicho. Eu falo, pô, essa matéria aí tá uma vírgula, tá um lugar errado, sei que mais, pô, corrige aí. Eu sou chato, cara. Nunca ganhou fora de casa. Exato, outro dia teve isso. Eu sei. Essa semana passada. Eu vi também. Aí eu tive que ligar pro cara, bicho. Eu falei, pô, desculpa aí, tá? Assim, é só assim como leitor, tá? Pô, esse título aí tá. Esse título aí tá feio. Eu já discuti com um cara de imprensa outro dia. Outro dia não, já tem um mês. Eu tava fazendo uns reparos e o cara falou, pô, mas você não é um ombudsman da imprensa, não. Eu falei, cara, pra você eu sou. Eu sou entre nós, a gente tem essa liberdade, eu sou um ombudsman sim, cara. Mas você tá ajudando eu me acho também, esse direito. Ô, Cássio, e um negócio que é um assunto mais delicado para você, mas o Atlético virou um motivo de brincadeira, de memes na internet por causa das notas de repúdio. Sim. Que são feitas pelo imagino que sejam comandadas pelo Lamoniel, que é o diretor de comunicação. E tem alguma discussão com vocês antes? Ele troca uma ideia, isso parte da diretoria, tudo da cabeça dele. Esse negócio eu acho... Porque é bom explicar, porque assim, negócio, eu acho... às vezes tem um momento que tá demais, o Brasil inteiro faz piada disso. Como é que vocês conversam isso internamente lá? Esse negócio é importante, é interessante para ver a gênese. Bonita essa aí. Viva o jornalismo. A gênese dessa aí. Assim, todo mundo sempre cobra do dirigente a transparência. É muito comum a gente ver isso. Pô, o presidente tem que pôr a cara, o presidente tem que falar, o clube tem que explicar a venda do fulano, tem que explicar, o clube tem que se posicionar com relação a isso e aquilo. Isso é uma cobrança que tem em todos os lugares. E um dos pilares do Sérgio Coelho, presidente, quando ele estava em campanha e quando ele foi eleito, é a tentativa de ser o mais transparente possível. Ele queria ser transparente com tudo. Mas tem coisas que não tem como, porque tem uma série de situações que você não pode. Mas quais são as duas formas que se tem para se dar satisfação ou se posicionar institucionalmente? Ou o cara dá entrevista... O Gilvan fez isso durante o tempo do Cruzeiro, foi criticado pra caramba. Pô, esse presidente tá falando pra caramba, todo dia ele fala, todo dia dá entrevista. Pô, caramba, tem que segurar esse cara, ele tá falando muito, tá falando bobagem. Eu lembro disso. Sim. Ou por nota. O Sérgio Coelho não é um cara que gosta de ficar dando entrevista. Ele é um cara que se sente à vontade, toda hora atendendo e dando entrevista, nem que seja pra TV Galo, pra Galo TV. Então, assim, o outro recurso que se tem é a nota. Eu acho que é o recurso legal. Aí você faz uma nota para explicar a venda do Léo Senna. A gente nunca tinha dado detalhe, eu não costumava dar detalhes de venda. A nota do Léo Senna, a venda do Savarino, da Valores e tudo mais. Aí acontece um assassinato envolvendo alguma coisa do futebol, e os clubes se posicionam, o clube vai lá e emite uma nota em solidariedade a fulano de tal. Ou então é o dia da consciência negra, todo mundo cobra um posicionamento do clube. O Atlético durante muito tempo não fazia nada, a gente faz uma postagem e faz uma nota. Só que eu acho que em alguns momentos, por uma avaliação que depois que acontece, que a gente vê que é errada, algumas situações não precisava de nota. É desnecessário. Ou a nota não serviu ao propósito que se imaginava. A gente vive num país que tudo é sacanagem também. Se você fala aqui, se a gente fala umas bobagens aqui, alguém vai pegar um pedaço e vai virar meme. Vai pegar um meme do Marcão pondo o dedo no nariz, ou Simonina ajeitando o óculos, vai virar meme. E a nota virou meme. Algumas notas poderiam não ter sido feitas? Poderiam. Mas eu acho que não se pode criticar o uso do recurso. Talvez uma adequação. E o André pega, por ele ser o diretor de comunicação, ele leva a fama por tudo. E a nota, muitas vezes, nem ele era tão favorável a fazer. Mas há uma pressão para se fazer, há uma cobrança para se fazer. Pelo que você está falando, geralmente ela parte então, do próprio presidente. Né? Às vezes parte do presidente, às vezes parte do próprio André, às vezes parte de nós, do colegiado da comunicação. Vamos fazer. Isso cara, não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula.
E é óbvio que, eventualmente, a gente erra aqui e ali. Mas eu acho que muitas das críticas são exageradas. Eu acho que muitas das vezes faz sacanagem demais e desrespeita-se uma pessoa que está ali fazendo aquilo que acha que é o que tem que fazer, o melhor, cara. O André é um cara que não era do futebol, é um cara que vem do meio corporativo, é jornalista. É um cara que chegou no clube com uma missão de dar um direcionamento para a comunicação dentro daquilo que os gestores que assumiram o clube querem, que é um direcionamento diferente que os anteriores, que era feito pelo Domênico. Não quer dizer que um está certo, um está errado, um é melhor, um é pior. São caminhos diferentes. E o caminho que a turma quer e que o André também acha que é interessante é esse, é tentar usar a nota oficial como um meio de comunicar para o torcedor e para o público em geral o que o clube pensa. É óbvio que em determinado momento cai-se no exagero e erra-se. E aí depois a gente tem que lidar com a sacanagem, com a gozação. Paciência. E viramos chacota mesmo. E a gente, assim, o que nós podemos fazer? Não, agora não tem o que fazer. Gostei da resposta. Ó, a gente tá chegando já nos finalmente, Mas já tem mais nesse pergunta, final. Tio? Tem mais uma que eu vou pedir para você fazer. Eu Calma, tenho uma também. Calma. Não é nem pergunta, não. É É causa. só pra gente reforçar o pessoal que tá acompanhando a gente, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, dar uma força pra gente, meter o like lá no Instagram, também no Twitter. Viraliza pra gente. E também de esparramar, como a gente fala no nosso interior, né, Léo? Esparramar essas entrevistas e estar junto com a gente no YouTube. Tá bom, galera? Vamos seguir com o nosso papo aqui, mas já caminhando para o final, o Marcão tem uma pergunta, o Léo também tem mais uma. Do Marcão eu já até sei qual que é. Vai lá, Marcão. Não, eu queria perguntar sobre como é que foi. Não, na minha acho que não sabe. Não. Eu queria perguntar, cara, sobre como é que foi a intensidade do convívio e da relação com uma das maiores estrelas da história do futebol, que foi o Ronaldinho Gaúcho. Foi um negócio que mudou a vida do clube, mudou a vida de vocês também. Imagino que você tenha muita história legal com o Ronaldinho. Conta um bocado de história do Ronaldinho. Não, cara, o Ronaldinho, assim, a história da chegada dele, o Domênico contou aqui, várias pessoas já contaram, e à medida que o tempo passa, vai se colocando ingredientes na história, né? Então, assim, o treino do Milton Santos no era um helicóptero, agora já são 3, né? É assim. É isso mesmo. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Exatamente. Como diria Silvio Luiz, ô Cássio Herreguinho, o que é que só você viu vai isso? se criando uma lenda em torno disso, então não vou contar a história da chegada dele, porque muita gente já contou e eu vou contar aqui diferente de um de outro, aí vai falar, pô, qual que é a verdade? Mentira, viu? Exatamente. Mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, e não tenho vergonha disso, e acho que o atleticano tem que ter orgulho disso, que o Atlético, ele é um antes do Ronaldinho e ele é outro depois do Ronaldinho. E coincidiu a chegada do Ronaldinho ser uma época de também do Atlético entrando em outro patamar. Veio o Cuca, 2011, teve aquela tragédia lá em Sete Lagoas. Aí uma reformulação total. 2012 veio o Vitor, que é também um capítulo à parte da história recente. Vieram outros jogadores e o Ronaldinho chegou para ser assim, o cara que leva a gente para um outro patamar de visibilidade. Destaque, de visibilidade. E junto com essa visibilidade, que já vem pela figura dele, o cara vem jogando pra caralho. O cara vem arrebentando. Nós nunca tivemos um jogador igual o Ronaldinho aqui em Belo Horizonte. Nunca. Nós tivemos nos anos 60, 70, vai Reinaldo, Cerezo. É diferente também, porque não é uma época midiática. Tostão, bababá, Tititi, etc e tal. Mas num cara que foi 2 vezes melhor do mundo, 3, sei lá, duas. O cara que arrebentou, campeão mundial, protagonista, o cara certamente um dos, sei lá, 10, 20 maiores jogadores da história do futebol de todos os tempos. E o cara tá aqui no Atlético. E o cara tá aqui no Atlético e todo mundo cresce junto com ele. E a gente faz um campeonato de 2012, que a gente há muito tempo não fazia um campeonato brasileiro. E para nós atleticanos, a gente só não foi campeão porque o Fluminense foi ajudado. A gente brinca isso com o Rodrigo Caetano, porque o Rodrigo Caetano era o diretor, né? Do Fluminense. CB-Flu? CB-Flu. Ele fica puto com essa história. Fala, porra nenhuma, nós ganhamos. Fala, a gente tema que foi o CB-Flu. E 2013, cara, a gente entra na Libertadores com a expectativa de passar de fase.
E somos campeões, e o Ronaldinho, onde quer que a gente fosse, Brasil, América do Sul, ele era, cara, o aço. Arrastava multidões. Arrastava multidões. E a gente, cara, a gente nunca tinha experimentado essa bitomania. Eu me sentia assim, o primo do George Harrison. É o Ringo. Eu tô ali pegando a carona, né? A galera atrás dos quatro ali, eu tô ali no meio, né? Eu tiro uma foto aqui, ali. Né? E assim, cara, isso pra gente, nós torcedores atléticos, e pra gente que tava ali, é sensacional. E era um cara bacana, era um cara gente boa, um cara simples pra caramba. E era um cara diferente. Vira e mexe a gente tá conversando sobre isso. O Cuca ficava aflito porque o Ronaldinho era o seguinte, cara. Ele não gostava de treinar. Não era treino, não era a praia dele. Então ele chegava, que eu treino às 10 horas da manhã, ele chegava às 9h59. De short e blusa de treino. Ele só ia pro vestiário para calçar chuteira. Virote ou não? De vez em quando. De vez em quando, nem sempre. E aí, cara, ele já chegava, dependendo do dia, dependendo do treino, ele chegava lá e. Boa, Cucão. A dor na coxa. Exatamente. Pô, a dor aqui, fica lá dentro. Aí o Cuca assim, pô. Regenerativo. E ele era aquele malandro de gente boa, né? Pô, Cucão. Pô, Ronaldinho, por que você chegou em cima da hora atrasado? Pô, Cucão, trânsito. Pô, ele morava pertinho, né? Morava ali 10 minutos. Pô, trânsito, sabe como é que é? Pô, um dia ele falou até assim, sabe como é que é a imprensa? Tava cheio de imprensa lá. Imprensa onde, Ronaldinho? Lá, na porta do meu condomínio. Cara, todo dia era uma explicação. Mas ele era um cara que os jogadores gostavam, porque ele era um ídolo dos jogadores. É o famoso também. Comprar o boi do cara. E ele, cara, ele chegava, ele nesses dias que ele dava morcegada no treino, ele falava assim, deixa comigo. Aí chegava no jogo, o cara, ganhando, Ronaldinho, caneta, chapeuzinho, não sei o que mais, lançamento, gol de placa, falta. Ele vai falar o que do cara? Então, assim, durante esse período de 2012, quando ele chegou até o título da Libertadores, Ronaldinho, astro, gente fina, gente boa. Aí é que eu vou te fazer uma pergunta na sequência. Lotada, sala de imprensa lotada. E ele é um cara sempre assim. A gente tinha aquele negócio que o jogador tinha que dar entrevista uma vez por semana, né? Só que a imprensa todo dia queria o Ronaldinho. Aí a gente começou não dá, né? Ele mesmo já começou a não querer ir. Porque o Calil falou, você tem que ir, você vai. Ele foi a primeira, segunda, terceira, quarta, e a gente falou, Ronaldinho pro jogo com o Atlético e, sei lá, chutar, pode falar qualquer time aqui, pode ser ofensa, né, cara? Grêmio Barueri. Que já não existe mais. Atlético e Grêmio Barueri, o Ronaldinho pra falar. Deixa pro Ronaldinho pra falar o Atlético Flamengo. Então a gente começou a fazer esse cercadinho. E aí depois ele teve uma lesão, né? Grave. E aí a gente brinca, porque ele trouxe um cara para fazer a acupuntura, né? Mas a o história cara era bom de serviço, mas a gente brincava que era o japa goleiro. Mas foi no treino ou foi no futebol, afinal de contas? Porque tem essa mística toda, né? Muita gente diz que foi no futebol, mas ele chegou e ele estava ali no treino, naquele aquecimento, que é um bate-bolinha, e ali no treino ele reclamou. Não dá pra gente afirmar que foi antes. Se foi, a gente não sabe. Pode ser a maldade da galera, pode ser alguém que tem essa informação. A gente não sabe. Não dá pra saber. O fato é que o Ronaldinho foi muito importante para nós, um cara sensacional, um cara muito humilde, extremamente humilde, pro cartaz que ele era, o cara é extremamente humilde. Para ser um ET, né? E assim, principalmente com as pessoas mais humildes do CT. Ele era um cara muito carinhoso com o faxineiro, com a moça da cozinha, com o porteiro. Ele era um cara extremamente atencioso com todo mundo. Ele tirava foto com todo mundo. Cara, ele é um cara assim... O Bel falou isso aqui, né? Cara, é impressionante, cara. Cara, tem jogador, nem no futebol, não é no Atlético só não. Tem jogador que não tem 0,5% do que o Ronaldinho foi no futebol e que... A perna. Cheio de perna, né? Cheio de perna. Não tiro foto, não dou autógrafo, não dou entrevista. Que isso. A gente já viu muito, né, acompanhando. Tem os Mas eu queria te perguntar, então, uma pequena saia justa, né? Como é que foi o relacionamento do Ronaldinho com o Levir, né? Que foi que meio que culminou com a saída dele. Mas aí foram as primeiras substituições mais frequentes. Teve uma do Cuca, até na final contra o Olímpia, que tirou o Ronaldinho, que foi uma coisa
era uma coisa que chamava a atenção, porque o Ronaldinho geralmente jogava até o fim. E o Levi já foi mais comum. Assim, o Ronaldinho, quando ele veio pro Atlético, talvez até por uma questão de elevar a própria autoestima, ele precisava dar a volta por cima do filme que estava se queimando, né? Então ele jogou muito. Jogou muito e foi importantíssimo por tudo que a gente acabou de falar aqui. E ele começou a ter um declínio técnico. E um declínio técnico para um jogador que não tem como característica correr, movimentar, marcar, preencher espaço, acompanhar o volante adversário e tudo mais. Isso, futebol é um jogo coletivo, não tem jeito, cara. E assim, enquanto o time corre por ele e ele compensa isso tecnicamente, tá tudo lindo. Mas quando ele já não começa a fazer essa diferença, começa a sobrecarregar os demais. E o técnico, cara, ele não tem o que fazer. Ele tem que mexer, ele tem que tomar uma atitude, cara. Não tem jeito. Porque se ele não tira o jogador, e se ele deixa o jogador ali, ele tá com um a menos. E esse um a menos, ele prejudica o todo. É o problema de ser técnico. Ser técnico não é fácil. O Cuca teve que tirou o Hulk no último jogo. E tirou no anterior. Por quê? Porque o Hulk tá numa fase... Já tem que tirar, cara. Não tem jeito. Não é implicância, não é pra fuder com o cara, não é pra sacanear. É porque você tem que tirar. E aquele argumento, que é um argumento que ele tem 10% de verdade e 90% de bobagem, que muitos comentaristas falam o seguinte: não se tira o melhor jogador de campo. Mas depende. Depende do jogo, depende do jogador, depende do momento. Você não se tira. O cara pode decidir. Mas pega o melhor jogador jogando mal e vê quantas vezes ele decide. É estatístico. E o técnico ele tem que fazer, cara. É igual a gente. Se você for o técnico, você vai ter que fazer. Ou se você for o editor do jornal, se um repórter não está bem, você tem que tirar, cara. Não tem jeito. Sobra pro técnico. E é muito difícil você mexer num jogador do posto do Ronaldinho. O Levir é um cara que não tem esse medo. Ele precisou fazer e fez. E tá tudo certo. Ronaldinho... Ainda fomos para a excursão para a China, que foi uma excursão que foi alinhavada em torno dele, tanto que ele lá, ele tinha que dar 1001 entrevistas, ele tinha que ir em eventos, assim, foi em torno dele. E voltamos para o Brasil para a Recopa Sul-Americana. E ele saiu por cima, vitorioso. Pouco tempo depois ele foi para o Querétaro, depois foi para o Fluminense e percebeu-se que a atitude do Levir não tinha nada de errado. O Ronaldinho estava no fim do brilho dele. Eu acho que ele percebeu, mas, cara, é algo muito natural. Só que como é uma figura tão proeminente, jogador, cria-se muita coisa em volta. Ah, absurdo, não, teve briga, não, o Ronaldinho ficou puto, não sei o que. Não, cara, isso são as decorrências naturais. Não tem muito. A gente do lado de cá, a gente enxerga as coisas com uma naturalidade muito maior. A gente entende essas coisas com a gente é mais condescendente com esse tipo de coisa. Do lado de fora, muitas vezes, do mesmo jeito que eu elogiei que do lado de fora você tem um distanciamento para ter um senso crítico, também o distanciamento é ruim para se entender com naturalidade determinadas coisas. Então, assim, a história do Ronaldinho foi uma história muito bonita no Atlético. Chegou legal, deu destaque, deu visibilidade, ganhamos título, teve o declínio, acabou. Ele é ídolo até hoje, todo mundo respeita e ele respeita o Atlético e tá tudo certo. Não tem. Mais uma que boa, a figura histórica da imprensa de Minas Gerais, que é o Roberto Abras, jornalista da Rádio Super hoje. Até o nome sala de imprensa. Não é uma figura qualquer. 40 e tantos anos de Rádio Itatiaia e hoje está na Rádio Super e é uma figura, né? Todo torcedor conhece, atleticano ou não, em Minas Gerais. E o Roberto Abras tinha um determinado momento que o inimigo, não é o inimigo público, o inimigo número 1 do Roberto, o arqui-inimigo, o calcanhar de Aquiles, a pedra no sapato do Roberto Abras, era ninguém mais, ninguém menos que Cássio Henrique. Foi mesmo, cara. E na mesma hora que isso começou, isso acabou. Então, esses são amigos. Conta pra gente de onde surgiu isso e o que rolou. Eu tive 2 entreveros com o Roberto. Quando eu vim pro Atlético, uma das coisas que o Domênico me falou é o seguinte: olha, você vai sofrer com algumas pessoas da imprensa, porque eles estão há muito tempo na imprensa e eles testam muito quem está chegando.
Na época que eu cheguei, quem cobriu o Atlético direto era o Roberto, pelo Estado de Minas era o Paulo Celso, pelo Diário da Tarde era o Roberto Neri, pelo Hoje em Dia era o Clésio Giovanni, pela Inconfidência era o Silas. Então, assim, eram pessoas que já tinham o Silas até mais novo, mas essa turma já estava no futebol desde os anos 60, 70. Então, quando chega um menino, os caras testam a gente. Mas eu sempre fui um cara muito, muito fã do Roberto Abras, e o Roberto Abras me conhecia, sabia da minha existência, porque o Roberto Abras conhecia o Cláudio, meu irmão. O Cláudio foi repórter aqui, então quando eu cheguei, falei, Roberto, e aí, menino? Eu me dava bem com ele, 2004. Mas em 2004, nós fomos para um jogo lá em Campinas, eu nem lembro quem era o técnico, não sei se não era o Bonamigo, não. Nós fomos para o jogo em 2004 em Campinas. Não, 2005, minto. Foi um jogo em Campinas, o técnico, acho que era o Tite. Tite, brasileiro. E aí, cara, tava dando entrevista o Tite pro pessoal de rádio e chegou uma câmera de TV e o backdrop tava para lá. Aí o que eu fiz, inocente, né? Puxei o Tite. Falei, Tite, vem cá. Puxei e os caras dando entrevista, com o microfone seguindo. Só que o Roberto, cara, ele não saiu do lugar. Aí eu dei uma cutucada nele. Tipo assim, ó. Cara, no ar, ao vivo. Porra, menino, o que você tá querendo? Começou a gritar comigo, cara. Isso foi pro ar. Uma das primeiras viagens que eu fiz. O Domênico me ligou. Tava rolando a entrevista, Domênico. O que aconteceu aí, cara? Que eu tô ouvindo a entrevista aqui, o Roberto gritando com você. Eu falei, esse cara babaca. Eu fui falar com ele, não sei o que mais. Acabou a entrevista, eu fui falar com o Roberto e começou, isso é isso, é aquilo e tudo mais. Já fiquei assim, quem é esse? Pô, fudeu, né? Fiquei sem conversar com ele. Um tempão. Mas aí, no dia a dia, ali, mas a gente foi reatando a amizade, né? Porque eu tava lá todo dia e ele, assim, foi uma briguinha de besta. E viramos amigo de novo. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nem sei que ano que foi. Era 2009. Celso Roth, técnico. Foi 2009? Sim. Primeiro ano do Calil, né? 2009. O Celso Roth deu uma entrevista, nós jogamos numa quinta-feira, o Celso Roth deu uma entrevista pós-jogo e na sexta-feira tinha a coletiva do técnico. E tava lá na sala de imprensa o Roberto Alves, mais uns 3 repórteres só. Aí o Roberto, tem entrevista do técnico, de novo. Aí eu falei, Roberto, mas o cara... Hoje é dia, mas desnecessário, põe outra pessoa, por que pôr o técnico? O que eu vou perguntar para ele? Aí eu, cara, não há inocência dentro da minha irreverência, eu falo, sei lá, pergunta como é que tá a família, como é que ele vai, o que ele vai fazer, se vai fazer churrasco. Cara, para mim foi uma brincadeira. Ele simplesmente chegou, pôs os dedos assim na minha cara e falou, menino, você me respeita, você não fala assim comigo não, eu não tô aqui brincando não. Só que ele pôs o dedo aqui no meu nariz, cara. Aí eu cheguei, dei um tapa na mão dele, falei, você não põe o dedo na minha cara não, seu velho. E comecei a xingar o cara. Eu tô errado, tá? Viu, gente? Tô muito errado. Eu não tinha o direito de fazer isso, nem por ser a pessoa que nem por na minha função, mas eu fiz. E aí, bicho, ele parou de falar comigo. No dia seguinte, eu fui pedir desculpa pra ele. Falei, Roberto, quero te pedir desculpa, cara. Ele falou, não tem desculpa, não. Eu falei, não, cara, porque, eu não tinha direito de fazer isso, não. Não tem conversa, não. E ficou. E aí, cara, até aí tá tudo bem. Não tem conversa. Só que ele ficava todos os dias falando alto na sala de imprensa, me provocando. E mandando um recadinho, dando indireta. Entrevista aí. Tá tudo errado, tá atrasado, tem notícia vazando. E começou a me provocar, e eu sempre na minha. Só que eu fui ficando assim, mas eu falei, não é possível, cara, não é possível. E aí eu comecei a criar uma antipatia dele. Não tinha antipatia. Comecei a criar uma antipatia dele. Falei, chegou num ponto que eu comecei a ficar agressivo. Eu comecei a responder, a retrucar. Eu comecei a xingar. E aí, cara, chegou num ponto, o Marcão lembra disso, num jogo. Eu achava que isso tinha sido em Santos, Marcão. Foi em Porto Alegre. Mas eu assim, na minha cabeça, o fato foi assim, na minha cabeça, gente, esse tanto de coisa, eu tô confundindo, tá? Acho que o treinador ia pra coletiva, na coletiva na sala de aquecimento,
Acho que era o Dorival Júnior, o técnico. Dorival Júnior. E aí, no que ele saiu para dar entrevista, tinha um pessoal na porta, um pessoal do clube conhecido dele. E ele ficou de resenha. Você falou assim, o Dorival tá vindo, aí o Roberto anunciou no ar. Tá chegando o Dorival. Vamos falar com o Dorival, que nisso o pessoal do Grêmio parou e foi dar uma linguiça caseira gaúcha. Eu lembro direitinho. Veio com um pacote de linguiça pro Dorival. Cara, e não ia. O Dorival ficou. E não ia. E o Roberto começou a falar, e começou a me cobrar. E eu, o que você tá falando aí? O que você tá falando aí? E falou alguma coisa pra mim, cara, que eu... Cara, Ele falou no ar. isso nunca tinha acontecido comigo, cara. Eu fui pra cima dele. Deu branco. Deu branco, cara. Eu fui pra cima dele. Só não cheguei nele porque o Marcão me segurou e o Hércules, que tava lá também. Mas o Marcão que me segurou. Senão eu ia pra cima do Roberto. Olha só que merda. Tudo errado, né? E aí, cara, eu fiquei um tempão sem falar com ele. E o Roberto, todo dia no CT, me enchendo o saco, me fritando, mas aí eu sublimei, eu deixava ele falar e ficava na minha. E aí o Domênico e o Bernardo, que trabalhou muito tempo na Atlético, abraço, Bernardo. Depois você assiste aí, viu, Bernardo? Lequinho. Gente boa E aí, cara, eles ficaram uns 2 anos costurando as pazes. Porque o Bernardo também foi brigado com o Roberto. O Roberto também pegou uma bronca dele, mas depois fez as pazes e o Roberto era doido com ele era doido com o Roberto. E aí, cara, fizemos as pazes. E o Roberto depois teve um acidente de carro também, assim, eu mandei mensagem pra ele. Procurei. É um cara que eu gosto pra caramba, é um cara que eu sei a importância dele pra imprensa. É um cara que acho que ele tem muito menos cartaz e respeitabilidade do que ele merece. Eu acho que a história dele no rádio mineiro, no jornalismo esportivo mineiro, é muito maior do que as pessoas têm conhecimento. Ele nunca fez marketing, né? Ele não é um cara que se exalta, se faz a própria exaltação da carreira dele, e a turma nova não sabe quem é ele, cara. Eu morro de pena. Porque a turma que está chegando aí, a turma que chegou, sabe do Roberto Abras já pela fase final, e não sabe tanto que ele foi importante. É um cara... E a longa caminhada, né? É um cara que viveu a vida o carinho inteira. começou em rádio em 1972, gente. Isso, cara. E ele fazia um programa de música, cara. Incrível. Váriga, a Alegria da Noite, Amiga da Noite. Os discos ficavam na casa dele quando a Itatiaia teve um problema financeiro, que parte do imóvel que ficava os negócios, a Itatiaia teve que entregar, o Januário teve que entregar. Roberto levou aparelho de som, documentos e discos, que na época do vinil, para casa dele. Por isso que os irmãos Carneiro são muito gratos ao Roberto. Mas o Roberto, coisa que eu já vi isso, ninguém me contou, eu já vi o carinho que figuras como Zico, Júnior, Falcão e Galvão Bueno têm com o Roberto. A molecada não sabe disso. Você vê o Zico olha pro Roberto assim, velho Abras, não fala velho Abras, não fala assim, Roberto, não sei. Aí o Roberto chega, Galo. Aí eles se abraçam e tem uma amizade carinhosa. Aqui, Falcão assim com o Roberto. Né, cara? Todo mundo. O Éder, o Reinaldo, o Sérgio Coelho, o Neilo Lasmar, a turma que conviveu com ele. O Roberto sempre foi um cara muito presente, sempre foi um cara muito leal e sempre foi um cara muito discreto. Ele não era o cara... É o perfil de repórter, tá? Não estou falando que está certo ou errado, tem gente que acha que é errado, tem gente que não acha. O Roberto é um cara que ele não dava notícia do cara na noite, ele não dava notícia do cara como assim, fez isso, fez assado, ele dava notícia do treino e do jogo. Tem gente, eu já conversei com vários jornalistas que acham isso mas o cara então não fez o papel direito. Eu não acho isso, porque cada um tem o seu perfil, sim, cara. Cada um é cada um. E é um cara que assim, merecia muito mais destaque, ou pelo menos uma homenagem. Ele saiu da Itatiaia e teve a homenagem, eu achei muito, muito pouca. Ele está no tempo e as pessoas mal sabem a história dele. Eu não sei, cara. Eu acho que é um cara que merecia sei lá, uma reverência, um reconhecimento, porque é um cara importante, cara. Foi um cara muito importante. A gente manda mensagem todo mês pedindo para ele vir aqui. De vez em quando, assim, vira e mexe eu brigo com ele, tá? Porque ele não é um cara usuário muito de tecnologia. Então ele não participa das entrevistas coletivas virtuais e não pode ir mais direto no Mineirão, porque não está com a saúde para isso. Ele não entra em grupo de WhatsApp, mas ele usa o WhatsApp. Então, vira e mexe, ele me cobra certas informações que eu ponho nos grupos, né, de imprensa e esqueço de mandar para ele. Aí ele fica puto comigo. Mas, cara, eu tenho o maior carinho por ele, o maior respeito por ele. É um cara que eu assim, com tudo que eu já tive de raiva,
que ele já me fez de raiva. Virou amor. Mas assim, mas é um cara que eu Ele é tão considero importante demais. que você cara. releva algumas não, coisas, perdoa outras. Eu considero ele, eu não acho ele uma pessoa, eu Não, ele é considero. pessoa maravilhosa. Nós amamos Roberto mundo é Alves, fã do queremos Roberto. você aqui. Eu acho, pô, que se ele tivesse aqui, ia Faz ser campanha pra ele resenha vir aqui, demais. cara. Faz campanha também, Ele é ajuda a resenha gente. demais. Vou falar com Ajuda a ele. gente, Se ele, depois você manda, ó, se ele- fui no Bora pra se ele não me resenha, vai lá. xingar, se ele não me xingar, eu vou falar com ele. O que você tem com isso, Reguinho? Você vai- Reguinho? É, tipo isso. Gente, mais uma vez agradecer Acabou? a presença do Cássio. Eu acho que eu negócio pra falar, mas não vou falar também. Você tem mais um tempinho. Pelo amor de Deus. Não fala isso não. Porque eu já extrapolei o tempo que eu já tinha combinado com você. Nem te conto. Teve uma figura que veio aqui, que aí nós resenhamos, contamos história. Na hora que saiu, falou, pô, tinha uma pra contar do Romário aqui, que o Romário fez isso, aquilo. Eu falei, pô, sacanagem. Tudo desligado, luz apagada, a gente ia embora no elevador. Porque o Romário fez isso comigo. Fez tá de brincadeira, amigo. Falei, conta uma dessa aí, não deixa eu passar. Não tem não. Não, mas pessoal, então mais uma vez pedindo pro pessoal se inscrever no canal, Bora Pra Resenha, tá muito legal, temos grandes convidados, a turma tá muito bacana. Então associe-se, vem com a gente, fica junto com a gente aí, mete o like lá, se inscreva, vem junto com a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter. O TikTok vai ter dancinha do Marcão em breve, hein? Então, assim, gente, vem com a gente, cara. Lerê. A dança do acasalamento, do Dino, todo o tamanho do Dino. Agradecer o Jarrão, agradecer o Thiago, que estão sempre junto com a gente. Hoje o Thiago não pôde vir, mas o Jarrão tá aí com a gente. Abraço pro Fuscaldi. Agradecer aqui o Simonini mais uma vez, que está junto com a Tamo gente. junto. Fuscaldi tá Fuscaldi, uma das tá- milhares de viagens internacionais. Tem um dele. evento para participar, longe Fuscaldi, daqui. o Fuscaldi, cara, rapidinho. Fuscaldi é um cara engraçado pra caramba. Eu fui no casamento do Fuscaldi, o primeiro casamento dele, né? Já são 3. O primeiro casamento dele. Foi lá no Minas, a recepção, cara. E lá pelas tantas tinha uma banda tocando uma música. E ele não tava gostando da música, cara. Ele não tava gostando do som. Ele foi lá na banda e mandou a banda embora, cara. Mandou a banda embora. Acabou com a festa do casamento dele, porque ele não gostou do som. Eu lembro disso até hoje. Minha mulher foi, cara. Minha mulher me deixou aqui hoje. Ela falou, era daquele cara do casamento? Eu falei, No meu casamento, vocês foram também. Fomos também. Vocês não estão sócios pra casamento. Ela perguntou, o Harry Potter, ele é casado? Eu falei, não. Ah, então tá bom. Eu vou ainda, e você Eu vai. falei, ele Não, tá não noivo. chama pelo que é pé Eu frio falei, pro ele tá casamento. noivo. Ah, não, mas então tudo bem. Mas eu fiquei pensei, pô, Vai dar divórcio. vai dar divórcio. Não, de jeito nenhum. Gente, Cássio, obrigado, cara, por você estar presente aqui com a gente. Valeu mesmo, de verdade, cara. Não, eu que agradeço. Primeiro vocês terem me chamado, né, cara? Porra. Que resenha boa, viu, velho? E assim, tem muita coisa. A gente vai lembrando de muita coisa, né? Vou lembrar da história, uma história do Romário aí. Não, mas assim, além de tudo, algumas coisas que a gente abordou aqui, falando um pouco sério, né? Do trabalho da imprensa, algumas impressões. Eu acho que na faculdade, muitas vezes, se ensina ou se coloca que há uma disputa entre assessoria e jornalista, e isso não é uma verdade, e muito pelo contrário, o trabalho nosso é tentar sempre estar junto, só que defendendo um lado e vocês o outro lado, mas sempre com muito respeito, com muita cordialidade. Às vezes a gente erra na mão, às vezes a gente extrapola, mas eu acho que no geral, pelo menos com vocês, e sempre tive uma relação muito boa, e acho que o fato de eu estar muito tempo no Atlético significa que eu tento seguir esse caminho certo, e se vocês sentirem e perceberem também que tem alguma coisa, é só me falar. Eu sou um cara muito acessível, fiz o comercial legal. Tá certo. Certíssimo, Marcão. Valeu Show de demais. bola. Eu sabia que a conversa ia ser boa. Tem umas tem umas conversas que são muito boas, mas o cara chega aqui e fala, putz, hoje não vai dar nada. E a gente termina espantado. Hoje não, eu sabia, tinha certeza que ia ser boa. Cássio é um grande amigo há muito tempo, companheiro de cervejas e reflexões políticas, né? Então foi um prazer te receber aqui. Espero que seja o primeiro de muitas. Muitos, com certeza. Estou sempre às ordens. Deusão, obrigado de novo. É nóis, estamos junto aí, sempre que precisar. Valeu, Cássio. Então, vambora. Beijo pra todo mundo, Valeu, um gente. abraço e sempre, ó, bora pra Bora resenha. pra resenha.